Bom dia, queridos, queridas, seja bem-vindo ao nosso Café com Palavra nessa manhã de domingo. Que todos tenham um excelente domingo, abençoado pelo Senhor. Nesta manhã gostaria de compartilhar um tema muito importante para a vida daqueles realmente que servem a Deus. A oferta de amor. Você já pensou como a igreja pode resistir o tempo? Como nós podemos ser gratos a Deus se negligenciarmos esta parte? Porque hoje nós percebemos muitos atrás da oferta, mas poucos querem contribuir para que almas sejam alcançadas. E a oferta é tema importante, porque ele demonstra realmente que nós temos uma fé confiante no Senhor. O meu texto está lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 5, que ele diz assim: derramar-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Vocês derramaram primeiro a nós. Essa igreja da Macedônia estavam ali cooperando com igrejas que estavam passando por necessidades. Mas elas também estavam vivendo um momento difícil, de tribulação, de perseguição, de falta de recursos, mas elas primeiro realmente se entregaram a Deus. Senhor, usa as nossas vidas. Como é importante quando nós nos colocamos diante do Senhor: Senhor, usa o que eu tenho, o que eu sou. E aquela igreja se colocou diante do apóstolo Paulo, dizendo: não nos deixe fora, nós queremos participar, mesmo diante das nossas necessidades. Ali há pessoas que necessitam de ajuda e nós queremos cooperar com eles. Que coisa importante! Como nós podemos ver, essa semana passada eu falei sobre da unidade, da união. Como nós podemos ser cooperativos para ajudar aqueles. O tema realmente contribuição agrada a Deus porque ela está lá no texto bíblico, quando expressa a consagração e a completa submissão da oferta a Deus. Você não vai entregar a homens, você vai entregar naquilo que é devido a Deus, porque Deus tem abençoado o seu povo. Eu creio que nenhum cristão, nenhuma pessoa que já entregou a sua vida, Deus esqueceu. Deus sempre abençoa o seu povo. Por isso é um exemplo realmente de consagração a Deus. O exemplo citado por Paulo aí é de cristãos que se colocaram sem reservas nas mãos de Deus, dizendo: Senhor, usa as nossas vidas. O segredo dessa oferta está relacionado com o quê? Com a medida usada por ele. Quem media? O que media aquele povo? Como nós podemos dimensionar aquele povo? Bem, a dimensão está no seu amor a Cristo. Eles estavam visando o povo de Deus. É como se a família está reunida, mesmo vivendo um momento difícil, mas alguém está passando por uma grande necessidade e os familiares se reúnem e dizem assim: nós vamos ajudá-los também nesse momento. Apesar de nós estar passando por momentos difíceis, nós também queremos cooperar com eles. É isso. Eles estavam realmente consagrando as suas vidas a Cristo. O amor que eles tinham por Deus era grande.
A oferta dimensiona quanto nós amamos a Deus. É isso que a oferta nos consagra. É essa ideia que Paulo realmente está lhe dizendo. Eles tinham um compromisso com Deus, estavam relacionados com Deus. Esse relacionamento, o Salvador e Senhor das suas vidas, estava em pauta naquele momento. Esses cristãos não viam quanto tinham, mas quanto podiam dar. Esse é o sentimento da oferta. Nós não devemos pensar no quanto nós temos, mas quanto nós podemos nos doar para aqueles que estão necessitados. Quantas pessoas estão passando por necessidade na igreja, mas muitas vezes deixam de olhar as necessidades daqueles que estão passando por necessidade. Por isso, Paulo realmente relata ali no capítulo 8, no verso 15, assim: o que muito escolheu não teve demais. O que muito colheu não teve demais, mas o que pouco não teve falta. O que colheu pouco não teve falta. Havia um equilíbrio, uma igualdade. Aquele que colheu muito não tinha em abundância. Ele compartilhava com quem? Com aqueles que pouco colheram. Havia uma dispensação, uma dispensação das coisas ali. Havia uma equiparação com aqueles que pouco tinham, para que eles também pudessem ser supridos em todas as suas necessidades. É importante nós notarmos isso, como Deus opera. Os macedônios aprenderam com o exemplo de Jesus. Eles sabiam, o qual revelava o mais elevado sentimento de dar. Ele deu a própria vida por mim e por você. A maior oferta, Deus deu a maior oferta, entregou o seu Filho por nós, porque Ele desejava que nós fôssemos abençoados também. Deus olhou para a humanidade perdida, desesperada, e Deus não poupou o seu único Filho e entregou por nós. Jesus também voluntariamente se entregou, porque dependia também de Jesus aceitar a proposta de Deus e entregar o seu Filho na cruz. E Jesus, submisso ao Pai, se entregou voluntariamente. Ele não foi forçado. Ele se colocou voluntariamente, porque Ele desejava estar conosco. Esse é o maior sentimento, com sacrifício, espontaneidade espiritual. É isso que os macedônios estavam colocando em pauta. Quem assim procede, oferta com alegria e generosidade. Alguém que ama a Deus, a oferta deliberadamente, generosamente, para que outros possam ser supridos de suas necessidades. Somente a ação do Espírito Santo pode comover os corações daqueles que realmente têm uma vida íntima com Ele, e realmente conduz a esse amor, a esse sacrifício, porque os macedônios se colocaram em sacrifício, apesar de não poder dar, mas eles se entregaram primeiro ao Senhor, se ofertaram ao Senhor. Usa as nossas vidas e nós vamos fazer aquilo que devemos realmente para com o povo necessitado. Dessa forma ninguém passa necessidade, há uma igualdade bem diferente do que vemos hoje nesse tempo. Até alguns na igreja negligenciam as contribuições. Pessoas estão recebendo benefício, mas não contribuem. São abençoados, são intercedidos em orações, são cuidados, mas eles não contribuem, têm um coração fechado, a mão fechada para ajudar aqueles que necessitam.
porque a igreja trabalha em favor de todos. Vão aos cultos, em muitos lugares, o lugar é confortável, tem boa iluminação, tem climatização do ambiente, tem música com instrumento, tem água à vontade para todos, mas jamais eles olham aquilo como benefício. Chegam, entram, fazem suas preces e saem e não deixam o Espírito Santo tocar em seus corações. Não fazem as suas ofertas e contribuições como Deus ordena ao povo que o ama fazer voluntariamente. Devemos lembrar que o amor é o caminho mais excelente para tornar visível a ação do poder de Deus, segundo a instrução da própria palavra. Paulo instrui a igreja ali no capítulo 13, na primeira carta dele aos Coríntios. Ele fala: não adianta você entregar teu corpo para ser queimado, de entregar seus bens, se não tiver amor, isso não tem valor algum. Alguns fazem por obrigação. Porque alguém me pediu uma oferta, disse que eu tenho que me ajudar, fulano, beltrano, e são coagidos a entregar ofertas, mas essas ofertas, elas não têm valor diante de Deus. Elas podem ser contabilizadas, elas podem suprir, mas diante de Deus, aquele aroma não chegará, porque entregou, porque foi solicitado, não porque ele voluntariamente se dispôs a ajudar e a cooperar com aqueles que estão necessitados. Nós precisamos imaginar, irmãos, se tivermos o mesmo nível dos que têm realmente este amor, aqueles realmente que são colocados, se vivemos nesse tempo dos que realmente estão ali com a renda e não contribuem, nós também negligenciaremos. Mas se nós nos colocarmos com os macedônios e não olhar para o momento que nós estamos vivendo, mas estar com o coração disponível, Deus abençoará, Deus suprirá. Provavelmente nós estaremos realmente sendo trabalhados pelo Espírito Santo para ajudar aqueles que necessitam. Que Deus nos dê graças de podermos ofertar, de podermos dizimar, de podermos ajudar aqueles que necessitam, para a honra e glória do Senhor, mas que ela venha com generosidade, voluntariamente, para que Deus receba como aroma suave a sua oferta na sua presença. Amém, queridos? Que Deus esteja nos abençoando, guardando e nos dando a graça de poder participar com o reino de Deus. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Pai querido, louvamos o teu nome. Nós somos gratos porque tu tens abençoado as nossas casas. Tu tens derramado bênçãos sem medidas. Oh Deus, nós te louvamos pelas pessoas que creem, que têm um amor em ti e contribui e tem realmente mantido a tua causa, Pai. Eu louvo a Deus por aqueles que realmente são fiéis a ti, Senhor, que te amam acima de todas as coisas, que sempre são pontuais nas necessidades daqueles que necessitam. Nós te louvamos, Pai. Mas também te peço, Pai, nesta manhã, desperta aqueles que ainda, ó Deus, não têm esse sentimento, para que eles também possam participar desta alegria, como os macedônios sentiram. Entregaram-se primeiro a ti, Senhor, e assim ofertaram voluntariamente, conforme Deus os abençoou. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom estar com você nesta manhã. Aguardo você no nosso próximo encontro, Café com a Palavra.
Um forte abraço. Fique com Deus.